Muito bem, vamos lá. Bem, eu estava procurando um vídeo que falasse justamente sobre Liga da Justiça versus Sonic. Que, sinceramente, era aquela crossover que eu fiz um shorts há um tempão falando que não tem tradução em português. Mas, enfim, eu consegui a revista, dei uma lida. Eu queria ver um vídeo para poder comentar a respeito. E encontrei aqui do canal, como é que é? A Batcaverna, justo. O nome é justo. Então, vamos lá. Vamos lá, falando demais de novo. Vamos ver aqui. Quero ver. Vamos lá, Dorada. Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é um dia Fala, muito Gabriel. especial pra mim porque eu vou contar essa história que, na minha opinião, eu nunca realmente acreditei que um dia fosse sair. Simplesmente um crossover da Liga da Justiça com o Sonic. É isso Cara, isso é verdade, serinho. Em nunca, nos meus sonhos mais dourados de criança, eu veria um crossover onde o Superman aparece junto com o Sonic, ou aparecia justamente o Flash e o Sonic, e não era um desenho de fã. Não era um desenho de fã pra poder, assim, se satisfazer, porque adora DC, adora os personagens de lá e adora Sonic. Eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando. Eu era esse fã. mesmo. Esse é um crossover de 6 partes que começou a ser publicado essa semana pela DC. O Darkseid invade o mundo do Sonic atrás das Chaos Emeralds. Cara, essa imagenzinha aqui, sério, esse rosto é muito estranho, mas eu achei tão maneiro. Mas o traço da história, a arte da revista é muito boa. Muito boa. Depois eu até quero ver qual o nome do artista que fez. Sério, muito boa. Cabe ao Sonic e seus amigos se aliarem Cara, olha isso, olha isso. É o Sonic e o Flash correndo lado a lado. à Liga da Justiça para detê-lo. E, pô, eu sou só um porco espinho que gosta de ver. Pô, não tem. Já põe a referência do Sonic Adventure 2 aí, né? Tá bom, tá, né? A HQ é escrita pelo Ian Flynn, Eu o mesmo sou. Eu sou a velocidade perfeita. Diz que eu tô cortando o cara a todo momento, foi mal. Vou deixar ele falar aqui. Vou deixar ele falar que eu tô dando uma de fanboy aqui bizarro. Tô dando uma de fanboy aqui bizarro. Vamos lá. roteirista de alguns jogos e HQs do Sonic. É do Sonic E a Frontiers ilustração também? fica a cargo de Adam Bryce Thomas. Eu Hum. tô muito empolgado com esse crossover porque é Sonic interagindo com o Batman. Se você falasse isso pro Gabriel adolescente, ele iria Eu surtar de falei, qualquer viu? jeito. Tá vendo? E Eu galera, também. fazer Eu esse tipo ficaria de vídeo doido. na semana que a HQ sai dá muito trabalho. E eu peço pra vocês já irem deixando aquele Sonic like, Sonic comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Um Sonic like, um Sonic comentário, tá aí. Deixa um like lá no vídeo da Batcaverna. Deixa um like aqui também, gente. Se inscreve aqui também. Estamos chegando a 500 inscritos. O canal tá indo, gente. O canal tá indo. Valeu? Bora começar então Sonic versus Liga da Justiça. Bora. A vinheta do Gabriel. Mas eu O crossover gostei. começa no mundo do Sonic. Os heróis são O surpreendidos Sonic com lá a comendo nave chili dog portátil dele, o inteligente cachorro do quente. Darkseid. O Tails fica assustado. E a Amy não acredita que isso seja algum planeta pequeno. Não, não é. Quem não conhece muito do Sonic fica meio boiando, né? Little Planet é o planeta do Sonic CD. É o planeta que o jogo do Sonic CD passa. Que é o Little Planet, que é onde tem as Esmeraldas do Tempo e tudo mais, onde a Amy aparece pela primeira vez, o Metal Sonic aparece pela primeira vez e por aí vai. Fazendo uma referência ao jogo do Sonic CD. Foi mal, perdão. O cara fez a pesquisa. O cara fez a pesquisa. Ah. Já o Ouriço Azul termina de comer o seu cachorro quente e Ele tá concorda que pendurando esse no tipo de coisa pescoço não ali pra tem não a perder cara o do cachorro cachorro quente, Robotnik. maluco. O nome dessa nave é Ragnarok. Logo na sequência, Darkseid Caraca, invoca os seus sério. parademônios,
para atacarem todos ao redor. O Sonic Desculpa de novo, gente, mas Ragnarok é um nome muito feio. Desculpa, Ragnarok é um nome muito feio, não é nem Ragnarok, né? É Ragnarok. Ah, deixa. Tá, vai. desvia dos ataques e ainda ajuda a Amy a derrubar um. E depois é a vez da Orisa de ajudar o Tails. O problema é que não param de surgir novos É parademônios a normal, o cada parademônio cena. sempre aparece pra poder Percebendo que é melhor ficar fugir, invadido, quase como se fosse Sonic uma agarra seus infestação. amigos e vai verificar se outras dessas naves atacaram Shabum. outros lugares. E o Sonic tem razão. A nave do Darkseid também ataca a Angel Island. O guardião da Master Emerald, Knuckles, está lutando contra as mesmas criaturas. Dentro da Sozinho nave, lá, maluco. Darkseid O observa Knuckles é tudo e ótimo. segue os conselhos de Dissad. Eles sabem que a Master Emerald é a única fonte de energia que pode deter as esmeraldas do caos. Sim, é verdade. Ilimitados que o vilão Tá, gente, eu vou dizer, eu nunca sei quais são as cores das esmeraldas do caos. Eu nunca sei quais são as cores direito dessas esmeraldas. Não sei. Não sei. Muda de cor toda hora. Às vezes não tem ciano, às vezes não tem roxo. Muda toda. Eu acho que só depois de um tempo o pessoal meio que definiu as cores direito. Mas se você parar pra ver uns jogos aí, não, sei, não tem tem padrão, não. está atrás. Por isso, ele ordena um ataque total da Ragnarok diretamente na Master Não se Emerald. O atreva. Knuckles não pode fazer nada para detê-los. Só que no último segundo, um borrão azul voando aparece Um e borrão salva azul ele de uma voando. morte certa. Mas, infelizmente, o borrão azul nada pode fazer para evitar o ataque na Esmeralda, que é completamente despedaçada. E sem Quem o será poder o da borrão Master azul? Emerald, Quem a será? Quem Angel será? Island volta a cair no oceano. Enquanto isso, Sunset City também está sob ataque pesado das Sunset forças de City, Darkseid. O ela é Sonic, ao de ver isso, Sonic acelera em Unleashed? direção à cidade. E no caminho se encontra com o Flash. E imediatamente o ouriço fica fascinado com uma outra pessoa que consegue correr como ele. O Flash pede pro ouriço ficar Ah, e outra coisa também que eu reparei aqui, peraí, volta aqui, só um quadrinhozinho. Vou voltar, porque, bom, ele não comentou, então eu comento. Aqui o Flash chama ele de Crackle. Crackle é um bicho também de velocidade que aparece nas histórias do Flash. E é um bicho que ele é baseado no Sonic. Então meio que, assim, a história meio que vai dar um círculo na história toda. Eu achei um detalhe muito legal. Eles estão usando todas as referências possíveis e imagináveis nesse crossover. Eu achei muito maneiro. correr como ele. O Flash pede pro ouriço ficar calmo que irá ajudar. E o Sonic aceita essa ajuda, desde que ele consiga acompanhá-lo na velocidade. O herói da DC Sim, né? responde dizendo que ele é o Flash e acelera passando do Sonic na velocidade. Eu só Mas vi... o nosso ouriço não fica tão impressionado e acelera ainda mais, ultrapassando o Flash, que percebe que não está diante de um ser vivo comum. Os dois chegam na cidade que se tornou um campo de batalha. Vemos o Silver. Eu vou dar uma pausinha aqui, gente. Sério. Ah... Sério. O me- A minha veia nerd aqui, ela tá pulando de emoção vendo esse negócio. É muito maneiro. Ai, mas aí, me diz aí nos comentários, gente. Eu tenho minha opinião de quem venceria essa corrida. Quem vence? Sonic ou Flash? E aí? Quem é que se atreve a comentar? Quem se atreve também a sofrer o hate. Responda corretamente. Responda corretamente. Que está ajudando o Lanterna Verde John Stewart com os seus poderes telecinéticos. Achei legal eles Vemos terem colocado o John capturando Stewart do nessa céu, história. mas nas ruas, uma pequena criatura do mundo do Sonic está em perigo. Imediatamente, Batman e Shadow chegam ao Caraca, pera socorro. aí. O Caraca, parademônio cai. caraca. Pera aí. O Shadow, o Batman justo batendo no parademônio.
É muito surreal, desculpa, gente. Isso é muito surreal, mas é muito maneiro. É muito legal. Sem nenhum diálogo, Batman e Shadow se encaram. E depois Nem vão ajudar os precisa, nem demais na batalha. precisa. E eu adoro o fato que esses dois não trocam uma palavra, só no olhar eles já se entendem. Tails e Amy É encontram uma o, é o olhar do existe um trabalho a ser feito. Bora! criatura gigante e tentam destruí-la. É nisso que eles recebem o apoio da Mulher Maravilha e do Cyborg. Ainda resta Sério, mais um, é a Liga da Karnak, Justiça toda o ali. filho do Darkseid. Só que ele não é páreo para o Knuckles, que chega com um socão por trás. E na sequência, Superman aparece para derrotá-lo de uma vez. E aquele Ah, balão azul que rapaz. tinha salvo o Knuckles era o Superman. O que eu acho que já estava meio que óbvio, né? O Knuckles fica meio Não, tava chateado com o não. Que Clark isso? por ter interrompido a sua luta. Mas deixa essa passar. Todos os heróis e amigos do Sonic se reúnem. Desculpa, mas eu acho que em comparação de força não tem como comparar com o Azulão, não, mano. O Superman não tem como. Não tem como. Desculpa, não tem. Knuckles, eu te adoro. Knuckles, você é super forte. Você é incrível. Mas com o Super-Homem. A comparação de força com o Super-Homem. Ah, desculpa, não tem como. Na cidade. E o Echidna explica o que aconteceu na Angel Island. O Sonic e o Flash chegam na Destruiu sequência, a depois de Ilha dos Anjos, derrotarem rapaz. Não foi? 248 parademônios Foi cada um. brabo. E esse é o momento Legolas e Gimli de Senhor dos Anéis com o Sonic e o Flash. O Flash Sim, sim, justamente. Eles estavam lá competindo. Eles ficam competindo. Ah, eu venci tanto, eu venci todo, eu venci tanto. Seu lento. fica contando que derrotou 249 e o Sonic responde que não contou um que ele derrotou num lago. Típica rivalidade de velocista. Agora com todos ali, o Típica, Sonic né? quer saber quem são essas pessoas. E a Liga da Justiça parece estar se divertindo ao ver animais que falam. O Superman apresenta individualmente todos os heróis da Liga. E depois é o Sonic quem faz isso com seus amigos. Não, o mais engraçado é todo mundo ali. Olá, obrigado. E aí, é isso, não, isso mesmo. Silver, um prazer trabalhar com vocês. Shadow. Hum, hum. Clássico. Clássico. O Cyborg explica que o Darkseid é o responsável por esse ataque. A Liga acredita que ele usou a sua nave, que é capaz de abrir portais para outras dimensões, para chegar na Terra do Sonic. Já os heróis da DC Essa chegaram nave ali ainda. graças ao Cyborg, que tem a capacidade de abrir Boom Tubes. O Silver deduz que esse Darkseid só pode estar atrás das Esmeraldas do Caos. O que Claro o que só Tails pode estar. concorda. E Claro, só Eterna pode acha ser, que né? o vilão Sempre. pode usar essa fonte de energia para alimentar a sua nave. Aqui, desculpa, gente, mas o fato deles acreditarem logo de cara que tem umas esmeraldas que tem poder infinito logo de cara mostra como é que a Liga ela enfrenta esse tipo de coisa todo santo dia. Beleza, o que que Darkseid quer? Ah, tem umas sete joias aqui, cada uma com poder infinito, que juntas fazem um milagre, literalmente um milagre. Aí, ele só pode estar atrás disso. Sério, isso é uma ocorrência diária na Liga da Justiça. E o Batman até acha que com as esmeraldas ele pode manifestar a equação da antivida. A Diana Bem questiona se não tem um possível, jeito bem de deter possível. as esmeraldas. Cara, a Diana tá muito bem feita, rapaz. Sério. Acho que uma das versões da Diana que eu mais gostei foi nessa revista. Ela tá muito bem feita, muito bem desenhada. Adorei a armadura dela. Muito, muito, muito bem feita. Peraí, quem é esse desenhista? Eu tenho que depois dar uma olhada. Eu vou caçar o trabalho do cara. Da pessoa, da moça, ou de quem quer que seja. Eu vou dar uma olhada depois. Peraí, trabalhar muito bem. E o Knuckles fala que sim, só que a Esmeralda Mestre fora destruída. Ou seja, o Caraca, sério. Darkseid sabe exatamente o que tá fazendo. Ele Uhum, sabe como uhum. funciona o mundo do Sonic. E como só existe Ele jogou os jogos, é por isso que ele sabe. Jogou os jogos, viu as historinhas, tem o spoiler na mão, viu o filme, por isso que sabe. É por isso, só pode. Não tem como.
É por isso que quando tem mídia, as coisas ficam difíceis. Vê tudo na internet. Eu, hein? Só tem O spoiler. Darkseid no multiverso da DC, é canon que o Darkseid conhece o Sonic. Toma essa, sociedade, viva com isso! Sabendo disso, Superman quer propor um plano, mas ele é interrompido pelo Shadow, que não quer trabalhar em equipe. O Batman, Normal, normal. percebendo que esse ouriço é do cara que trabalha sozinho, vai conversar pessoalmente com o Shadow. O Bruce conta que perdeu seus pais quando criança, e percebe que a É, essa cena aqui mesmo, ele chega ali, o Batman já olha pro Shadow assim, falando: quem foi que você perdeu? Rapaz, assim, essa cena justamente mostrando que os dois têm mais ou menos o mesmo passado, mais ou menos assim, perderam pessoas queridas. Pra mim ainda é estranho o Shadow ser o personagem que tem uma história de fundo assim mais elaborada de todos os personagens do mundo de Sonic. Todo, assim, toda. mesma dor que ele carrega, o Shadow também a possui. E o ouriço conta que o nome dessa dor era Maria. E ela Uhum. morreu por um militar para salvá-lo. E aí é aquela origem do Shadow do Sonic Adventure 2. O Sim, sim, Batman sim, 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 apela sim. pro senso de humanidade do Shadow. E o quanto que ele O senso de humanidade ou o senso de ouricidade? Sério, isso foi muito horrível. Isso foi horroroso. Foi mal, gente. Eu peço desculpas. Não me deem dislike, por favor. Apesar de eu merecer. pode ser útil nessa missão. Finalmente, Shadow é Pode ser útil, convencido sei, a claro. trabalhar em equipe. O Tails então explica que no seu laboratório estava desenvolvendo um sistema para rastrear as esmeraldas. Porém, o sistema ainda não estava pronto. O Cyborg faz essa cara de surpreso por uma raposa ter desenvolvido tal tecnologia. A raposa mais inteligente desse mundo, basicamente a única mente capaz de rivalizar com o vilão, que é a criatura mais inteligente desse mundo, não tem como. O Tails é demais. Tails é demais. Só que o Sonic não quer esperar. Eles precisam ir atrás das esmeraldas agora. Mulher Maravilha concorda. E os heróis se dividem Uhum. em Tá, tem grupos que de concordar mesmo. dois. Tails e Cyborg vão juntos pro laboratório. Knuckles e Superman formam um outro grupo. Como é que ele tá. O Knuckles plana, como é que ele tá voando, maluco? O Knuckles plana, gente. Ele plana, não voa. Ou mudaram isso? Onde está o reset na história que mostra que o Knuckles voa? Eu quero ver isso. Sinceramente, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada, gente. Enquanto conversa sobre a fraqueza do Clark ser kryptonita. A Amy fica Uhum. com a Mulher Maravilha, que revela ter um jato invisível. Isso aqui é engraçado. Seu carro pode voar? Isso não é nada, você está voando. E tem alguma coisa sobre pilotar. Eu amo voar no meu jato invisível. Você tem um jato invisível. Ela voa e tem um jato invisível. Como é que essa mulher pode ser tão maneira? Diana é, assim, dos personagens da DC, Diana é a minha favorita. Adoro a Diana. Assim, ela tá no meu top 1 dos personagens da DC. Já o Batman e o Shadow vão procurar as esmeraldas de moto. Cara, eu ainda não Por, acredito que esse crossover é real. O por, quê? Batman Por que o Shadow tá de moto? Por quê? Por quê? O Shadow tá de moto pra poder acompanhar o Batman. Só pode, maluco. com o Shadow andando de moto Moto pelas com o cidades do com o mundo do Batman. Sonic. Surreal isso daqui. Obrigado, Deus, por essa bênção nessa vida, Sim, menino. No sim, laboratório, sim, Cyborg sim. rapidamente termina o sistema de rastreio das esmeraldas. E o Tails fica estupefado que o herói fez isso em meros segundos. Já o Silver se junta ao Lanterna Verde e formam uma outra equipe. O ouriço do futuro parece estar muito Ai, ai, interessado. ai. É muito legal essa comparação de poderes também, porque justamente o Silver é aquele que pode mover as coisas com o poder da telecinese. E o Lanterna Verde é o que pode fazer praticamente qualquer coisa através da imaginação, graças ao anel dele, né? Então, é como se fosse uns poderes meio que parecidos, porém complementares.
Isso ficou muito bem feito. No Anel do Lanterna Eles Verde, escolheram já que em bem algum momento o. os Eles cinco escolheram bem a Cavaleiros seleção de Lanterna personagens Verde que dessa apareciam junto um história, com o já outro. o Sonic e Flash correm sobre o mar. O Claro. Flash pergunta se o Claro. Sonic não é fruto de alguma experiência de laboratório ou algo parecido para ter tamanha velocidade. Mas o Ouriço responde que o que ele vê é o que ele é, um cara que adora aventuras. Um cara. Não é ouriço, não. Não, olha, não adianta. Não adianta. O bicho nasceu assim. Ele nasceu. Ele simplesmente apareceu no mundo sendo a criatura mais rápida de todas. Como é que é? The fastest thing alive. A criatura viva mais rápida de todas. Não tem como. E esse diálogo aqui é uma referência ao Sonic Adventure 2, que o Sonic fala uma coisa muito Sei, sei, parecida com o sei, sei, Shadow. sei. Mas, tecnicamente falando, tem uma origem do Sonic que envolve experiências de laboratório. Só que Não, a gente não fala muito sobre isso porque ela foi meio que apagada do tempo. Sonic Shadow essa história que ele falou aí é de uma revistinha em quadrinho da Europa, que saiu também. Porque é engraçado, tem toda uma lore de história em quadrinho de Sonic. Tem uma história em quadrinho de Sonic que. Eu não sei se a empresa é canadense ou se é empresa norte-americana, que é que teve assim a quantidade de revistas assim, foi até um recorde, porque acho que foram 260 revistas assim ininterruptas de uma saga, coisa assim. E a outra foi uma história que foi uma história feita na Europa, não sei se exatamente qual país exatamente, mas ele fala, tinha uma história toda lá meio doida, e o Sonic realmente tinha uma história muito parecida com a do Flash, e assim, bem baseado mesmo, bem baseado. Mas assim, é interessante porque as duas histórias, elas meio que foram lançadas quase que ao mesmo tempo. É engraçado isso. chegam em Green Hill em busca da Esmeralda. Só que é tarde demais. Darkseid está ali e segura Já uma das pegou a 7 esmeralda, esmeraldas. O putz, vilão fala que tudo começa com essa pedra. Uma joia que contém o poder a mesma supremo. frase do Shadow. Parafraseando lá o Shadow no Sonic Adventure Sei, 2. E aqui sei. termina a primeira edição do Sonic versus Liga da Justiça. Cara, que crossover legal. Quando eu terminei de ler a edição, eu fiquei tão triste que eu teria que esperar mais um mês pra ler as outras. É uma história simples, uma história bem bobinha, Ai, não ai, tem nada ai. demais aqui. Mas é só o fato desses personagens estarem interagindo que eu acho 10 de 10, eu acho maravilhoso. É o Sim, sonho se é tornando muito realidade. maneiro, é muito legal você ver essa interação desses personagens, porque parece que não tem nada com nada, mas tá tão bem feitinho, tá tão assim bem formulado que você aceita o crossover. Você aceita tranquilo, tranquilo, tranquilo. O crossover tá muito bem feito. E eu tô dizendo, gente, olha só, ideia de conteúdo, por favor, porque eu quero ver alguém chegar e dublar essa história em quadrinhos, por favor, em português. Tá? Eu sei que tem canais aí muito bons que capazes de fazer um trabalho muito maravilhoso de dublagem aí, gente. Aí, ó. Eu divulgo. Eu prometo que eu coloco aqui pra divulgar, não importa como. Eu não importa como, eu divulgo, serinho. Pode ser uma história super simples, by the book, mas eu vou passar pano mesmo. O que será que acontece se o Superman utilizar os poderes das 7 esmeraldas do caos? Ele vira um Não, não quero pensar nisso não, para com isso. Não, 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 não. Não, a realidade quebra, para com isso, Super não. Superman? Aliás, já O tô super, vendo, né? Super super, Sonic e Superman lutando lado a lado contra o Darkseid. Vai ser épico demais, esse quadrinho é maravilhoso. o Mas galera, super essa aqui também é Superman, o só a minha Hyperman. opinião. Vocês podem não ter gostado, ou se vocês amaram, comentem aqui. E talvez pela única vez Caraca, nesse serinho, canal a muito gente bom. pode falar Dali DC e Dali Sonic. E essa foi a HQ do Sonic versus Liga da Caraca, muito Justiça. bão, muito Gostaram? bom. Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se Sim. curtiram o vídeo, Gente, deixa a opinião no comentário aí, porque eu quero saber o que vocês estão querendo, que vocês gostaram dessa história. Vocês querem saber mais? Porque, ó, desculpa, se ele tiver mais vídeo aqui sobre isso, eu vou reagir, eu vou colocar no canal, por favor. Deixa eu reagir, tá? Deixa eu reagir tranquilo. Serinho, tá muito bom isso daqui, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Ai, ai, ai. Ah. Gente, se inscreve, por favor, dá o like,
Segue aí, vamos lá. Vamos lá. Rumo aos 500, rumo aos 500. Ah, eu devo ter sido muito chato nesse corte, sério. Gente, muito obrigado por aqui, por ficar até aqui, tá? Fui!